prometi a mim mesmo que não iria comentar o caso do estupro da menina de 10 anos, porque tantos e tantos já disseram tanta coisa que eu não via razão para gastar tempo com isso. Mas o desdobramento do caso me instigou e eu não me contive. Vou comentar. É impressionante o quanto a leitura constante e multivariada pode nos ajudar a ter uma consciência crítica apurada, uma capacidade de discernimento das coisas, que evita atitudes radicais e geralmente intolerantes e violentas, porque nos ajuda a compreender o ponto de vista do outro e assim nos desenvolvermos como o ser humano pensante que dizemos ser. O contrário disso recai sobre o que se costuma chamar fanatismo. O dicionário me fala sobre fanatismo, que é o estado psicológico de fervor irracional, excessivo e persistente, por qualquer coisa ou tema historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. Pois bem, eu gostaria de destacar aquelas 3 palavras que adjetivam o fervor: irracional, excessiva e persistente. O fanático, principalmente o fanático religioso, é um ser que primordialmente não lê outra coisa que apenas a Bíblia. E o faz aos pedaços. Textos descontextualizados do geral e da época em que vivemos. Na maioria dos casos, vai apenas à cata de um versículo que pode causar impacto ou reforçar sua opinião. Sem ler o contraditório, sem confrontar a sua reflexão bíblica com outras reflexões, fecha-se hermeticamente em apenas uma versão, um tipo de leitura, mal feita, como falei, e nada faz demover sua rígida opinião sobre questões sociais para as quais a Bíblia não é o texto mais adequado para subsidiar o raciocínio. Mas tem gente fanática que bate no peito para gritar em alto e bom som que a Bíblia tem resposta para tudo, cabe em qualquer lugar, adequa-se a qualquer situação. Na verdade, esse pessoal busca essas respostas com uma ânsia de encontrar que termina distorcendo textos, descontextualizando situações, tudo para que seu argumento tenha força para destruir, muitas vezes literalmente, o que o outro pensa. Suas atitudes são excessivas. Não conhecem limites esses fanáticos religiosos, bastante envolvidos pela emoção que seus líderes fazem despertar neles durante atos religiosos marcados pela comoção geral dos fiéis, que sem qualquer tipo de discernimento, de criticidade, de questionamento, entram nessa vibe doida da reunião no templo e ficam como zumbis, obedecendo cegamente a quem está no comando, em nome de um Deus, no mínimo, bastante estranho. Assim, o rebanho de acéfalos, de gente que não pensa por si, criticamente, que não tem capacidade de refletir por conta própria, de confrontar opiniões, de ouvir o contraditório, essa gente segue, impulsionada por quem consegue gritar mais alto e espalhafatosamente. São grotescos e seriam cômicos se não fossem trágicos. Marionetes violentas não hesitam em usar a força física contra aquilo que julgam errado, porque o líder lá na igreja disse que era. Alguns desses fanáticos conseguem notoriedade, conseguem se fazer ouvir e passam a manipular a seu favor o passivo e imbecilizado rebanho. Assim se deu com o caso da garota de 10 anos que sofria abuso sexual pelo tio há pelo menos 4 anos e que agora estava grávida. Ora, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso atestaria que uma criança dessa idade não tem estrutura psicológica nem capacidade física para gerar uma criança, e principalmente vinda de um ato tão aterrador. Tanto isso é sério que, entre o emaranhado jurídico desse país, a lei autoriza a retirada do feto se a gravidez é fruto de um estupro.
A celeuma toda que tomou conta do caso deveria parar por aí. A menina estava assustada, traumatizada e queria tirar o feto. A lei a coberta e autoriza esse ato. Todos os procedimentos legais foram realizados. Então pronto. Acabou-se a necessidade de se discutir isso. Mas o rebanho acéfalo, que é ligado na Bíblia e nas redes sociais, começou com o moído de que tirar uma vida que está sendo gerada é um crime. Que o médico que fizesse isso, a família que consentisse e a menina, pasmem, a criança de 10 anos, seriam todos assassinos. Enquanto a conversada de merda estava só nas redes sociais, ainda dava para segurar a onda. Com um clique ou dois, qualquer pessoa sensata que não suporta essas coisas livra-se desses entojados. Mas alguns líderes fanáticos, mas com interesses escusos por trás, nem sempre claros e nunca revelados, veem nessa bagunça toda a oportunidade de ocupar a mídia, de aparecer. E um idiota joga no chão o Estatuto da Criança e do Adolescente e o próprio bom senso e divulga o nome da criança e dá todos os detalhes de onde seria realizado o procedimento médico. Há alguns políticos que ficam catando avidamente uma chance para aparecerem, entram na jogada e organizam, ao seu modo, uma manifestação adestrando aquele bando de imbecilizados, aquele rebanho acéfalo. E os bodes, carneiros e cabras aos berros dirigem-se para a frente do hospital, lançando gritos de protestos, rezando suas orações repetitivas e vão se exacerbando num crescendo persistente. E aqui resgata o terceiro adjetivo da definição de fanatismo. Até partirem para a violência física, chegando à tentativa de barrar a entrada do diretor no hospital. Percebe o tamanho do absurdo? E a que ponto leva o fanatismo religioso? Sobre o cabra safado que abusava da sobrinha e que a engravidou, sobre esse monstro nojento, nem uma palavra de protesto. Pelo contrário, vi postagens absurdas dizendo que se a menina sofria abuso desde os 6 anos e não denunciava, é porque estava gostando. E que aos 10 ela já sabia o que estava acontecendo. Sinceramente, eu torço para que isso seja fake news, que uma cabeça de cocô assim não exista, e que é só alguém querendo tirar onda da situação e botar mais lenha na fogueira. E os clamores se seguem nas redes sociais. Esse instrumento extraordinário que tem como efeito colateral dar espaço a gente desse tipo para vomitar suas imbecilidades e criar situações como esta. E os clamores se seguem na frente do hospital com o confronto de um grupo que procurava defender a posição da menina. E feito 2 turbas de papagaios, ficam rosnando e repetindo frases uma para a outra, a cada vez mais aumentando a voz para apagar a do outro. É ou não é uma coisa triste? Triste demais para ser cômica. Isso tudo me causa engulhos. Com licença, eu vou ali vomitar.